Muito bem, estamos aqui no programa Bate-Papo no VE Olímpicos com a Maria Cecília de Almeida Maia, nossa Cissa Maia, primeiramente, quebrar um pouquinho aqui o protocolo, fazer a reverência karateca hoje, né? Hoje. É. Tudo bem, Cissa, muito obrigado pela sua presença aqui no Vitrine Esportiva. 57 anos de estrada, aí multicampeã da categoria do karatê, o karatê que realmente ele veio a ser uma modalidade olímpica agora no ano de 2020, sendo disputado em 2021, mas já teve outras competições em relação a Jogos Olímpicos, mas foi nos Jogos Pan-Americanos. Mas eu quero saber uma coisinha de você, ô Cissa, se você é carioca. Sou carioca da Gema. Carioca da Gema, qual bairro? Nascida aqui no bairro de Fátima. Bairro de Fátima. Bem, alguém da sua família é ligada ao esporte? Não, pelo contrário, não tive nenhuma referência de referência esportiva na família, de prática nenhuma. Inclusive, eu só vim conhecer o karatê aos 21 anos de idade. Foi quando eu comecei do zero, na faixa branca, numa academia lá na Tijuca, e aí fui embora. E quando começou essa paixão, então, pelo próprio karatê? Quando eu morava com a minha mãe, ainda na infância, eu fui assistir um filme do Bruce Lee, né? Na época tinha umas moças que lutavam. E aí eu lembro que tinha censura, então ele só passava de madrugada. Minha mãe deixou a TV ligada, dormiu, também estava dormindo, acordei com aquele barulho. Aí fiquei assistindo o filme. E tinha uma moça no filme quebrando os caras, eu falei, caraca, um dia eu vou ser igual essa mulher e vou aprender esse negócio, vou bater em todo mundo. Eu achava que eu ia aprender a lutar para bater nas pessoas. E aí, aos 21 anos de idade, eu entrei pela primeira vez numa academia. Eu fui trabalhar num local que era próximo de uma academia e as professoras queriam fazer ginástica, nós fomos conhecer a academia, Academia Kamikaze, aí eu escutei os quiais, Aí eu perguntei para a recepcionista o que estava rolando, que barulho era aquele, ela disse que tinha uma aula de comitê, de karatê. Aí eu perguntei se podia assistir, ela falou que sim. Quando eu entrei na sala, eu fiquei fascinada. Falei, caraca, é isso que eu quero, me matriculei, estou até hoje. Que legal, mas teve aqueles filmes da década de 80, o Karate Kid, o Grande Dragão Branco, também deu aquela influenciada ou você já estava competindo? Já estava competindo já, estava competindo, inclusive o primeiro Karate Kid do Daniel San e tal. Isso. O pessoal do Karate tinha muita bronca daquele filme. Primeiro que aqueles golpezinhos não existiam, né? E muito sensacionalismo, e a gente achava o Daniel San muito diferente da figura karateca, sabe? Não era aquele karateca raiz, sabe? Atuações hollywoodianas, né? Vamos dizer assim. Então a gente tinha muita bronca daquele filme, depois a gente relaxou, ficou para trás. Bem, hoje você tem alguma ligação com algum clube de futebol? Eu sou atleta do Vasco, treino no Vasco todos os sábados. E às vezes, quando tem treino à tarde, esporadicamente, a gente faz esse treino também. Pergunta que não quer calar. Torce para o Vasco? Claro, de coração. Então torce para o Vasco, é verdade. Tá aí a Cissa Maia, torcedora do Vasco. Mas desde quando é essa atuação no Vasco? Desde 99. 99 ainda teve um projeto do Eurico, né? Um projeto olímpico. Olímpico, verdade. Aí eles contrataram várias modalidades, o professor Luiz Otávio Lacombe, fez essa ponte, né, e montou essa equipe, e vários karatecas brasileiros foram contratados. Fizemos um time muito forte, que ganhamos tudo, né, por 3 anos direto. E aí os atletas foram voltando para suas cidades e tal. Isso pelo Vasco? Pelo Vasco, E eu permaneci. Aí teve uma mudança de presidência, né? Entrou
outro presidente, aí acabou com o esporte amador e tal. Sempre acontece aí isso, né? Aí o Eurico voltou, trouxe todo mundo de volta. E depois que mudou a presidência, a gente permaneceu, porque o trabalho que a gente faz é bem legal, inclusive com escolinhas, né, com núcleos de karatecas, né, do Vasco, pelo Rio de Janeiro, na região serrana. Então, esse trabalho foi reconhecido e a gente permaneceu até hoje. Estamos lá representando o gigante da colina. Pois é, agora, Cissa, eu queria que você me contasse como é que foi esse trajeto até a chegada realmente na faixa preta. Como é que foi essa trajetória toda sua? E até um pouco da competição do karatê, que o karatê você analisa as competições, você tem competições por modalidade, você tem o kata e você tem a luta. Isso. E você se especializou mais pela luta. Isso, perfeito. Porque você não vê hoje em dia muitas competições de kata, só colégio mesmo, tem mudança de faixa que você faz ali o primeiro kata, mas como é que foi essa chegada sua até a famosa faixa preta do karatê? Só para esclarecer, né? Sim, por favor. Existe competições de kata também. Grandes campeões mundiais, campeões olímpicos, inclusive em Tóquio teve uma campeã, a Sandra Sanches, que foi a espanhola que ganhou da japonesa na final. Foi uma disputa bem acirrada, né? Então, existem campeões mundiais que se especializam em kata. As competições de kata, elas são tão fortes quanto as de comitê, de luta. Mas cada atleta se identifica mais com a modalidade que ele tem mais afinidade, né? A minha foi, com certeza, a luta. Pancadaria em cima deles, né? Delas, né? Delas. Pancadaria em cima delas. Mas tinha atletas femininas assim para disputa com você, ou era novidade as meninas iniciarem o karatê? Quando eu iniciei o treino na década de 80. Como eu falei, eu fui conhecer uma academia. E quando eu cheguei lá, eu tive a grata surpresa de ter karatê na academia e me inscrevi. Isso foi uma sexta-feira, consegui um kimono emprestado no sábado. E aí na segunda eu estava lá, feliz da vida, amarradona, treinando, feliz. Ali eu já tinha ganho um prêmio, que era praticar essa modalidade desde pequenininha, que eu tinha visto esse filme, que eu tinha prometido que um dia eu ia ser igual aquela moça. E aí eu comecei a treinar do zero, da faixa branca. Com 8 meses o meu professor me colocou numa competição e eu fui tendo uma ascensão muito violenta, assim, de branca eu já fui direto para vermelha, eu não passei pela faixa amarela. Foi na faixa amarela? Isso em 4 meses. Aí passaram mais 2 meses, teve um novo exame de faixa, ele já me passou para laranja, e aí chegou a competição, eu fiquei um tempo treinando na laranja, chegou a competição, ele falou assim, você vai para essa competição e você vai disputar de verde a preta. Eu falei, não sabia o que ia acontecer, tá bom. Chega lá 8 horas, era uma competição no Mackenzie, aí fui para o Mackenzie, cheguei 8 horas, ele me deu uma faixa e falou, você vai lutar de verde a preta. Eu não sabia o que era isso, falei, tá bom, eu treino com faixa preta, treino com faixa marrom, faixa roxa, então isso para mim não era nenhum espanto. Aí fiquei em 3º lugar nesse evento. Aí meus colegas que estavam lá da academia falaram, Cissa, você leva jeito, você ganhou da campeã disso, daquilo. Fiquei em 3º lugar. Esse 3º lugar me deu a oportunidade de participar de uma seletiva, que a seleção carioca ia representar o Rio de Janeiro numa Copa Brasil em Araguari. Aí eu saí pela primeira vez do Rio, fiquei fascinada, eu falei, eu vou ser atleta, vou viver do esporte. Foi uma dura escolha, porque viver do esporte no nosso país, esporte amador, complicado, né? Tem que ter resiliência. Patrocínio também, né? Aí fui embora, aí comecei a me destacar, classifiquei na Copa do Brasil, voltei campeã.
Aí tive a oportunidade de participar de uma seletiva que ia representar, que ia formar a seleção brasileira, que seria representante do Mundial no Egito. O Brasil iria participar e eu seria representante do Mundial, no Mundial. Foi meu primeiro Mundial e interessante que eu nem estava na preta ainda, já estava com 1 ano e meio de karatê, fui para a seleção carioca e seleção brasileira com um ano e meio de treino. E quando eu cheguei na seleção brasileira, o falecido Ricardo Delias, que era o treinador, ele falou para mim, ó, no Mundial só tem faixa preta, você não vai de faixa marrom, porque o meu professor falou, ó, na seleção brasileira não tem faixa verde, só tem faixa marrom, então você vai de faixa marrom, quando você voltar a gente faz o seu exame, mas você vai por mérito. Eu falei, tá bom. E aí fiquei treinando com a seleção brasileira, concentrada em São Paulo, e chegou no dia da viagem, o treinador me chamou, falou assim, ó, não tem no Mundial, não tem faixa marrom, você vai de faixa preta. Então eu cheguei no Mundial... Só pode com faixa preta? Poderia... Só pode ser faixa preta nas competições internacionais? Não, poderia ser faixa marrom também. Pode. Só que naquela época o atleta amarrava uma faixa branca por cima da sua faixa e o outro amarrava a faixa vermelha por cima da sua faixa. Certo. Ou seja, quando eu entrasse para lutar com uma faixa preta e ela visse que eu era faixa marrom, ela poderia querer tripudiar, crescer, achando que eu era uma atleta inferior. Então ele falou assim, você vai de faixa preta. Eu poderia estar lá de faixa marrom, e aí eles teriam a grata surpresa de que não era uma faixa marrom ingênua, né? E tem essa discriminação? Às assim, vezes tem. Eu perdi pro faixa marrom, às vezes tem, às vezes tem. Tem, né? E aí eu fui de faixa preta, e quando eu cheguei no Mundial, eu falei, quero pegar a japonesa campeã mundial na primeira luta. Rapaz, a primeira luta foi a campeã mundial, tomei uma surra japonesa, tomei uma surra daquelas bem dadas, baixei minha bolinha, sentei no cantinho, eu chorava que nem um bebezinho naquela competição. Mas eu fiz uma promessa para mim, eu falei, eu vou treinar tanto, que a próxima vez que eu encontrar uma japonesa vai ser diferente e tal. Aí eu comecei E qual foi a sua classificação nesse Mundial? Eu não tive uma classificação, acho que eu não fiquei nem entre as 10 melhores, porque eu perdi a primeira luta, ela foi para as cabeças, me puxou na repescagem, na primeira luta da repescagem eu já perdi também, para uma turca. Então, assim, eu não tive nem colocação nesse Mundial. Por ser o primeiro Mundial, mas aí teve nessa época tinha um presidente, o presidente Marcelo Arantes, que foi o primeiro presidente da Confederação Brasileira, que quando eu cheguei, né, depois eu já vi a troca de alguns presidentes. Aí ele falou para mim, menina, eu gostei da sua luta. Ele falou isso para mim, isso mexeu comigo. Menina, eu gostei muito das suas lutas, gostei muito. Então eu falei assim, pô, ele viu alguma coisa na minha luta. Incentivou, né? Deu aquele incentivo mas legal. Eu acho que quando ele falou isso, isso soou para mim como uma luta que foi uma luta, sabe quando você luta mesmo com faca no dente, sangue nos olhos? Uma luta acirrada, né? Assim, então eu percebi, quando ele teve essa fala para mim, eu entendi que era exatamente isso, que eu não lutei, eu não entreguei, eu não vendi barato, entendeu? Eu dei ali meu melhor. Só que tinha muita discriminação, né? O Brasil era visto como tupiniquim, terceiro mundo. Hoje não, hoje os karatecas são hiper respeitados e ninguém quer pegar um karateca brasileiro na primeira luta, porque sabe que pegou pedeira. Então, assim, quando a gente chegou no cenário internacional, a gente não sabia muito, não estava muito, não conhecia direito, né, os atletas, então era tudo muito novo para todo mundo, para aquela equipe, inclusive. E aí eu fui me destacando, voltei desse Mundial, comecei a treinar mais, aí comecei a conquistar os brasileiros, comecei a conquistar sul-americano, pan-americano, conquistei 5 sul-americanos, 4 pan-americanos, um Open de Paris, que é um grande slam, que é uma competição bem difícil, né, de conquistar. Acho que não tem nenhuma brasileira ainda que tenha ganho uma medalha de Premier League, de grande slam, do Open de Paris, por exemplo. É como se fosse um Roland Garros do tênis. É uma competição bem difícil, bem dura.
e 3 mundiais. Então, assim, foi uma carreira, uma caminhada bem vitoriosa, bem interessante pelas dificuldades, né, que o atleta passa, de não ter patrocínio, de não ter apoio. O karateca, ele precisa pagar suas competições, suas viagens, é tudo por conta do atleta. Hoje tem um pouquinho mais de apoio. A confederação, por exemplo, por ter se tornado uma modalidade olímpica, a confederação agora recebe verba do COB, e quando o atleta vai para uma competição já vai com tudo pago. Mas a minha geração foi uma geração que dormiu em alojamento, dormiu embaixo de arquibancada, dormiu em ginásio, dormiu em banheiro de aeroporto. Foi uma geração que pagou um preço. Sofreu, né? Pagou um preço para deixar esse caminho aí para essa galera que está chegando. E agora, nós desbravamos, né? Agora já é mole para essa galera. Mole eu não digo, mas é mais fácil do que isso, foi pra gente. Como foi realmente para você, né? Anteriormente. Agora, continua atuando, lutando, e quando pretende realmente pendurar a faixa, ou então aposentar o kimono? Você já pensou nisso? Eu já ensaiei várias vezes uma aposentadoria, já fiz até uma despedida na Copa Arnold Schwarzenegger, a primeira que foi no Rio. Eu até ensaiei uma despedida e tal, mas eu não aguentei, de saudade, aí continuei. Mas eu pretendo, sim. Eu não sei ainda se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, enfim, eu tô querendo fechar, assim, com chave de ouro. Realmente, hoje é minha última luta, sabe? Tô querendo ter, porque eu sempre falei assim, o atleta, ele tem o direito de decidir quando ele vai iniciar, e ele tem o direito de se despedir, de falar, não, acabou, de fechar realmente com chave de ouro e fechar esse ciclo, né? Mas eu acredito que 2023 seja um bom ano, assim, para fechar essa conta. E pendurando a faixa, deseja então continuar no tatame, treinando? Já passou isso pela sua cabeça? Eu sou da seguinte opinião: você deve passar os seus conhecimentos, você deve contribuir para o crescimento de outros, fornecer informações, né, a experiência que você adquiriu, mesmo treinando e competindo com essas meninas. Eu acredito que eu já passe um pouquinho para elas, essa questão da experiência e tal, e eu sempre procuro fazer isso. Às vezes é uma adversária que está ali para fazer a final comigo, eu vejo que ela está muito nervosa, eu vou lá, converso um pouco. Eu sempre tive isso comigo, de treinar e lutar com lealdade e ajudar quem está chegando, de dar esse feedback, né, para quem está chegando, de dar esse apoio. Mas eu pretendo futuramente, sim, de repente pegar uma equipe aí para treinar, enfim. Penso muito na questão feminina. Eu acho que a equipe feminina é uma equipe que merece uma atenção assim um pouquinho maior, que tem muitas meninas muito talentosas no nosso país. Vocês estão vendo aqui essa medalha? Daqui a pouco vai ter história dessas medalhas, hein? Daqui a pouquinho vai ter a história dessas medalhas aqui da Cissa. Vocês estão gostando do nosso programa Bate-Papo Olímpico no VE? Daqui a pouquinho vamos fazer um rápido intervalo para beber aquela água, como a Cissa está fazendo. Daqui a pouquinho a gente volta no Vitrine Esportivo. Estamos de volta aqui com Bate-Papo no VE Olímpico com a Cissa Maia, a nossa multicampeã karateca. Rapaz, isso aí é muito, muito legal nessa modalidade hoje olímpica, né? Pelos Jogos Pan-Americanos já tivemos essa competição. Agora, Cissa, qual foi a sua primeira e a sua última conquista de medalha?
Bom, a primeira medalha foi uma do estadual, que foi 3º lugar, que o professor Heraldo Soares, meu primeiro professor, me colocou numa competição e falou, ó, você vai, chega lá 8 horas da manhã... Tá aqui a medalha? Não, não tá aí não. Essa não. Chega 8 horas da manhã que você vai disputar a competição, você já está inscrita e tal, e eu vou te colocar de verde a preto. Eu era faixa laranja e ele me inscreveu numa categoria acima. E aí eu fiquei em 3º lugar, foi uma medalha de bronze, essa foi a primeira. Depois vieram as medalhas de brasileiro, o primeiro brasileiro foi em 88, a primeira medalha de campeã brasileira. E foi bem legal, assim, que você guarda aquela medalha com carinho, fica limpando, todo dia você limpa a medalha para alguém pega, deixa digital, né? Aí tu vai lá e fica polindo a medalha. Com as primeiras medalhas eu sempre tive esse cuidado. Depois começa a ter um monte de medalhas, você não tem mais tempo para limpar nada, aí vai ficando. E a última foi agora campeonato Copa X-Games, se eu não me engano. Foi esse ano, foi em abril. Mas de brasileiro foi em 2018. Aí, 2019 eu não consegui ir para o brasileiro, não consegui patrocínio. Aí veio a pandemia, 2020, 19 e 20. E agora 21 eu fui, mas não tava legal, não estava bem preparada, estava aquele negócio de teste para Covid, faz o exame, faz não sei o quê, tudo muito confuso, poucos treinos, né, as instituições fechadas, o clube fechado, então não tive uma boa preparação. Aí vamos ver, esse ano estou conseguindo fazer uns treininhos de leve. Vamos ver o campeonato. Primeiro eu tenho que tentar me classificar, que vai ser em Aracaju. Alô, Aracaju, ó. Etapa classificatória. É a 4ª etapa, se não me engano. E aí, eu classificando, eu vou para a final, que vai ser em novembro, em Fortaleza. Então, galera aí de Aracaju e Fortaleza, com certeza a Cissa vai ter essa classificação. Se Deus quiser. Tem ela não tá de bobeira, me preparando. Mas aí tem uma história boa, né? Quantos mundiais você tem, Cissa? 3 mundiais. Um foi no Japão, o primeiro, que me deu o Guinness Book, né? O registro. Ah, sim, temos o livro. Me deu o registro no Guinness Book Record como a primeira atleta latina. Aqui, ó. Conta da modalidade, né? Vai falando e tal. Deixa eu mostrar aqui. O primeiro título mundial, aí fala do Luiz Watanabe. Deixa eu mostrar aqui. Tá marcadinho aí de rosa aí. O pessoal aqui do Instagram e também direto pelo Guinness Book. Aí eles falam que o primeiro título mundial veio do Ocidente, né? Foi conquistado pelo brasileiro Luiz Watanabe, em 72, na França, e a brasileira Maria Cecília Maia, Maria Cecília de Almeida, ainda não tinha um Maia, porque eu não era casada ainda com o Fábio, né? Sagrou-se campeã mundial no dia 12 de julho de 92, em Fukuoka, no Japão, vencendo a 3ª Copa Mundial da modalidade. Então, o primeiro título mundial do Ocidente, por isso que está no Guinness, masculino e feminino. Masculino foi do Watanabe e o feminino foi o meu. Aí eles te dão maior moral, né? Quando eu vou para o Japão, eles vão me apanhar no aeroporto. Fizeram uma entrevista de 2 páginas. Eu com as lutadoras. Essa aqui? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Isso aí foi a final. Cara, aliás, japonesa, pessoal. Eu amo essa foto aí. Foi exatamente a hora que eu acerto a japonesa e ela cai. Olha. Essa foto é a minha paixão. Já foi até meu papel de parede do meu telefone. Ah, é? Mas aí eu queria ver com você, Cissa, se teve realmente... Qual deles foi o mais difícil? Aquele mundial que realmente eu me preparei bem, foi
bem difícil, mas eu conquistei aquela medalha e fui a campeã. Qual deles? Bom, esse do Japão foi bem intenso, porque você está dentro da casa das japonesas e tal. Foi bem difícil, mas o Mundial do Rio, que teve um Mundial aqui no Brasil em 98, foi uma competição bem dura. Inclusive, a semifinal foi com uma turca que tinha sido campeã. A minha categoria foi no sábado, mas o Mundial começou na quinta. Então começa com a parte de catar e tal, aí vem a luta por equipe, que foi na sexta, aí a turca foi campeã mundial na sexta-feira. Aí no sábado ela já estava no individual. Então ela já era campeã mundial daquele evento e veio para o individual no sábado. E ela era da minha categoria. Cara, a mulher era um monstro. E aí foi uma das lutas bem mais difíceis que eu já disputei. E era semifinal. Aquela era para ter sido a final. E aí eu consegui passar, né? Consegui vencer por 2-1, se eu não me engano. E fui para a final com uma Tchecoslováquia, que foi uma final também bem tensa. E o karatê é bem parecido com o judô, que você vai pelo peso. Sim, sim. A luta não é completamente igual, obviamente, mas é o peso, né? Você tem categoria de peso sim, e tal. Não é eu sou da categoria peso médio e também sou bem abusado, eu luto no absoluto, que é uma categoria livre de peso. Aliás, os 3 títulos mundiais que eu tenho são na categoria absoluto, na categoria de peso livre. Aqui teve uma pergunta bem maliciosa. Teve uma competição que você estava até classificada e você foi recusada pelo treinador. Como é que foi isso daí? Isso está certo? Procede essa afirmativa, Cissa? Foi nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Aqui no Rio. Aqui no Rio. E aí teve todo aquele processo, né, de seletivas, fizeram 5 seletivas, e eu, por ser na época campeã brasileira atual, eu só entrei na disputa da etapa final, nas 2 últimas. Isso tudo pelo Vasco ainda, ou não? Eu já era atleta do Vasco. E aí, essa classificatória, essa escolha, eu entrei na segunda etapa final da seletiva, classifiquei, e aí os treinadores fizeram 2 equipes, equipe A e equipe B. E as pessoas que tinham condições, que classificaram, que tinham todo requisito, todo quesito para disputarem na categoria, essas pessoas foram preteridas, algumas foram preteridas, com interesses escusos. Por exemplo, a minha categoria, a menina que lutou na minha categoria, que lutou na minha vaga, ela era a namorada do preparador físico. Hoje ela é esposa do cara. Simples assim. Simples assim. A menina, nesse trâmite que eles começaram a preparar a equipe, ela não era nada dele, ele não era nada dela. E aí eles começaram a se envolver emocionalmente, e aí ela ganhou a vaga e eu fiquei de fora. E se tivesse uma luta entre você e ela? Mas teve. Teve? Teve, eu ganhei de 4-0. Tipo, eles fizeram essa equipe, a equipe A, que ia disputar os Jogos Pan-Americanos, e a equipe B, que ia disputar o Pan-Americano do México. Aí eles fizeram uma espécie de amistoso em São Paulo, e cada um lutava dentro da sua categoria, e aí eu lutei contra ela e ganhei de 4-0. E depois teve o brasileiro, e aí, para não ficar feio, eles deram um jeitinho de dar a vitória para ela, de coisas assim absurdas, porque o karatê é subjetivo. Eu dei banda, dei soco na cabeça, dei soco nas costas, mas aí deram a vitória para ela, e você não pode recorrer. Você pode até recorrer, mas não vai voltar, não volta nenhuma luta. Mas aí no caso, vamos botar aqui,
a galera entender. Vamos botar aqui, categoria de 47 a 50 quilos, não sei. Mas são quantas atletas que iriam? 2, 3 atletas? Uma só? Uma só. Ah, tá. Uma só. E no karatê, assim, categoria leve, médio e pesado. Uhum. E aí o Open. Mas para os Jogos Pan-Americanos tiveram categorias diferentes, até 53 quilos, não, até 55, de 55 até 60 quilos e acima de 60 quilos. Que aí era para a disputa dos Jogos depois do 2007, foi em Guadalajara, que era 2009. México, 2009 ou 2012, alguma coisa assim, que os Pan-Americanos vêm de 4 em 4 anos também, também. São 2 anos antes da disputa dos Jogos Olímpicos. E qual foi assim, a única competição que ficou faltando realmente para você? Na verdade, seria as Olimpíadas, né? Uhum. Seria participar de uma Olimpíada. Mas assim, como as Olimpíadas não chegou assim dentro do que eu esperava, porque quando eu cheguei na academia, como faixa branca, já tinha essa fala assim da galera, na próxima Olimpíada o karatê vai entrar, na próxima Olimpíada o karatê vai fazer parte. E sempre que chegava na votação, o karatê ficava de fora. Então, assim, a gente cresceu com essa expectativa. Mas nos Jogos Pan-Americanos já existia a modalidade. Já tinha, o karatê já fazia parte do circuito olímpico. Uhum. Então, os Jogos Pan-Americanos é um circuito olímpico porque é uma Olimpíada nas Américas. Sim, sim. É a mini Olimpíadas que nós falamos, né? Então, quando chegou a parte do filé mignon, que é a Olimpíada, a gente sempre ficava naquela expectativa, vai ser na próxima vai entrar. Então a gente vinha de 4 em 4 anos com essa expectativa, chegava na hora da votação, da escolha, e o karatê não entrava, até que entrou em Tóquio, a gente já ficou super feliz, que já foi uma grande conquista, né, o karatê fazer parte das Olimpíadas. E agora a gente está esperando ver o que vai desenrolar na França, porque tem um chabu aí, tem uma briga aí, um BO. Ah, então a gente está esperando para ver o que vai acontecer. Então, o presidente da Confederação de Karatê da França, ele se desentendeu com o presidente da Confederação Olímpica, do Comitê Olímpico Internacional e também com da WKF. Então tem essa briga política que é muito ruim, que quem perde são os atletas e o esporte perde. Com certeza. Então a gente está na expectativa aí, está tendo um movimento bem bacana assim, de assinaturas, de conscientização para tentar incluir o karatê, para não tirar o karatê, para o karatê permanecer. E se não acontecer agora em Paris, com certeza em Los Angeles o karatê volta. Aí eu vejo isso como uma briga de vaidade, né, cara? Sim, claro. Porque ninguém quer ceder o poder, então eu tenho poder, sou eu que mando, tem que ser do meu jeito. Isso é muito ruim para o esporte. Isso é verdade. Bem, o que você está achando dessa galerinha de hoje que está colocando aí os primeiros kimonos? Se realmente aí, se tem alguma dificuldade, se não tem, o que você poderia instruir essa garotada que quer realmente seguir o modelo campeão, que é aqui a Cissa Maia? Como colocar isso para a garotada de hoje? A menina que quer ser uma karateca ou o garoto que quer ser um karateca? O que você diz aí para essa galerinha aí que está chegando? Primeira coisa é não desistir nunca. Se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, é seguir em frente, não desistir. Perseverar, se esforçar. Eu tenho um sonho de ser campeão do mundo. Você tem que ter um compromisso com o seu sonho. Dormir cedo, comer direitinho, não comer besteira, priorizar fazer seus treinos, não largar os estudos, mas se dedicar aos treinos. E um outro conselho que eu dou é que dificuldade tem para todo mundo passa dificuldade,
mas hoje em dia está um pouquinho melhor, assim. Tem vários projetos sociais, tem várias instituições onde você pode treinar de graça, tem projetos na praça, por exemplo. Então, não posso dizer que hoje está mais fácil, mas está menos doído do que na nossa época. Na nossa época a gente tinha que pagar, não tinha projeto social nenhum. Hoje em dia a gente vê a criança com uma facilidade de treinar numa instituição gratuitamente. Então isso já é um grande ganho para as modalidades. E então eu não desisti, ter compromisso com o seu sonho, procurar um lugar, se você não pode pagar, procurar um lugar para treinar. E se você chegar numa academia e conversar com o dono, com o professor, falar que você quer treinar, mas não tem condição de pagar, com certeza ele vai te dar essa oportunidade, porque a gente vê muito isso nas modalidades esportivas. Se você abrir exceções, você vai colher lá na frente, vai ter uma grata surpresa, porque esse karateca, essa criança, ele vai ter essa gratidão de ter sido acolhido, de ter sido atendido. Então isso conta muito. O resultado vem com certeza. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar com uma criança e poder passar isso para ela, eu faço esse esforço, sabe, de dividir, de passar, de orientar, de chamar. Tem uma menininha que treina comigo, que eu falo com ela que ela pode ser uma futura campeã, se ela acreditar, né? E é uma das coisas que eu sempre falo, tudo é possível aquele que crê. Se você crê, se você acredita, você se esforça, você vai longe, ninguém vai te parar. O primeiro passo é isso, é você acreditar e ir em frente. Bem, antes de eu ir para o intervalo, eu falei das medalhas. E eu gostaria que você mostrasse para a gente e contasse a história do que essas medalhas representam para você. Tem alguma em especial? Todas. Não, claro, todas são especiais. Mas posso, com licença, Pode. deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui, dá licença. Essa aqui é o Torneio Internacional de Paris. Ó. O Open de Paris. Deixa eu até mostrar mais. Chegou aqui. Como é que foi essa... Isso aqui foi em 99. Como é que foi essa competição? Essa aqui é única no país, né? Porque não tem nenhuma brasileira que tenha conquistado um Open de Paris. Olha. Então, e essa competição foi bem interessante porque foi bem surreal, assim. Eu tinha um patrocínio da prefeitura. A prefeitura, na época, tinha um projeto chamado Atleta Rio 2000. O secretário era o José de Moraes. E nessa época o Plano Real tinha sido implantado, né, no país, e o dólar era 1 por 1. E aí, nessa ocasião, eu viajei sozinha, não tinha ninguém para ir comigo, assim. Tinha uma equipe que estava querendo viajar para lá, só que algumas pessoas não tinham conseguido patrocínio e tal. Aí o técnico, o pai ficou doente, aí umas 2 ou 3 atletas falaram, o técnico não vai, eu também não vou. E não foram. Aí nessa competição, foi logo depois do Mundial de 98, o Mundial aqui do Brasil, do Rio. Aí o presidente francês chamou o presidente da confederação e fez o convite para eu disputar o Open de Paris em janeiro. Então eu ganhei o Mundial em outubro, em janeiro eu já tinha essa competição para ir. Aí eu comecei a ir atrás de patrocínio e eu lembro que no dia seguinte da conquista do Mundial do Rio, eu fui convidada para fazer um programa chamado Sem Censura, era um programa ao vivo. Aí eu
nesse programa eu comentei, eu ganhei, conquistei agora o Mundial, recebi o convite para o Open de Paris, que é em janeiro, e eu não tenho patrocínio, eu não sei nem se eu vou. Aí o reitor da Universidade Bennett assistiu a matéria, eles deixavam um recadinho, né, para a emissora, para a repórter, que era a Leda Nagli. Ela entregava para os entrevistados, se não me engano eram umas 4 pessoas. Aí ela leu o bilhete e falou assim, o reitor da Bennett mandou você ligar da Universidade Bennett. Aí eu pensei, pô, esse cara vai querer me dar bolsa de estudo, eu tenho que ir para o Japão, eu tenho que ir para a França para lutar, eu preciso de patrocínio. Aí falei assim, mas vou ligar. Aí liguei, aí ele perguntou se eu podia ir lá para a gente fazer uma reunião. Ele perguntou quanto é que ganhava um karateca, mais ou menos. Aí eu falei assim, olha, eu ganho 700 da cidade que eu representava, que eu disputava os Jogos Regionais de São Paulo, eu recebia de uma cidade R$700. E da prefeitura eu recebia 1.200. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te patrocinar, vou te dar a passagem para Paris e vou te patrocinar durante esse ano todo, vou te pagar R$700 por mês. Eu falei, caraca, eu saí de lá assim, pisando nas nuvens, sabe? Aí quando todo mundo falou que não ia, eles já tinham comprado a passagem para mim. Olha. Eu falei, cara, se eu falar para eles que eu não vou, porque ninguém vai, eles vão falar, esse esporte é uma bagunça, eu não vou patrocinar ninguém não. Então, com medo de perder o patrocínio, eu fui sozinha. Aí, quando eu cheguei, minha mala extraviou. Olha, foi uma viagem dos sonhos. Minha mala extraviou. Eu fiquei no aeroporto sozinha. Eu falei, cara, e agora? Aí eu falei assim, já sei. Não falando absolutamente nada de francês. Eles só falam francês. O inglês você ainda fica alguma coisa, ainda você entende, dá uma arranhadinha e tal. Só que eu tinha comprado um guia de viagem em francês e português. Aí eu fui lá, mala perdida. Aí mostrei para a moça o que estava acontecendo. Ela, vamos lá fazer um registro, porque a sua mala extraviou e tal. Aí eu expliquei para ela, ela falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, poxa, eu vim para o Open de Paris. Ela falava um pouquinho de inglês, ela falava inglês, mas ela não falava espanhol. Eu falei, do you speak Spanish? Ela, no Spanish, no speak Spanish. Aí eu, então... aí ela falava em inglês, eu mandava ela falar bem devagar, eu comecei a entender, só que com aquele guia eu fui conseguindo me comunicar. Aí pedi para ela ligar para a Federação Francesa, eles foram me apanhar no aeroporto, falando, campeona do mundo, falando, você é a nossa convidada, você é campeã mundial, você não paga nada e tal. Aí eu falando para eles, pô, a minha mala extraviou, eu já tinha feito o registro lá no aeroporto, né? E essa moça do guichê, ela falou assim, olha, eles vão vir te buscar no portão C, daqui a 5 minutos. Só que o Charles de Gaulle, aquele aeroporto, é um Maracanã, grande pra caramba. Aí ela falou, I go to my car, eu vou te levar no meu carro até o portão C. Eu falei, ai, obrigada. Ela me deixou lá. Quando eles chegaram, eu falei, ai, graças a Deus, o motorista era português, radicado lá em Paris. Aí eu falei, ó, minha mala extraviou. Falei para ele, fala para ele que eu tô sem kimono, tô sem protetor. Aí o cara falou, não se preocupe, fala para ela que ela vai ganhar tudo novo. Cara, eu já tava pedindo a Deus para minha mala não aparecer mais. A mala cheia de roupa velha, roupa manchada. Aí, cara, quando foi meia-noite, os caras bateram lá na minha porta, me entregaram a mala, acharam minha mala. Quase que eu falei, Maria Cecília, não sou eu não. Mas eu não podia mentir, né? Mas mesmo assim eles me deram... Mas até aquele momento, já estava com kimono novo? Não. Eles iam me dar lá na competição, eles iam me dar tudo. Sim. Aí como chegou a minha mala, e mesmo assim eles me deram protetores novos, que é bem caro o protetor, a luva. Você tem que usar agora caneleira, colete, protetor bucal. E parece até um astronauta, né? Agora fica bem complicada. Diminui um pouquinho a mobilidade. Né? E aí eu fui para a primeira luta, segunda, terceira, eu fui ganhando todo mundo. E sem técnico, não tinha ninguém na cadeira. Então eu tirava o meu casaco, eu aquecia e tal, eu tirava o meu casaco e botava na cadeira do técnico. O técnico fica no corner. No corner do dojo, né? Do tatame. Sim.
fica o técnico da menina de lá, do lado dela, e do meu lado aqui, então como não tinha ninguém, ia na cadeira, eu botava o casaco. Deixava meu casaco ali na cadeira e pum, ia passando. Você analisando a sua adversária, recebendo instruções do treinador, e você, caramba, quem vai? Foi só ajuda divina, realmente. Não, é engraçado que eu trouxe 2 medalhas, uma de bronze na categoria médio e a de ouro na categoria absoluta. E aí, pô, aí tu olha assim para arquibancada, não tem ninguém para tu comemorar, sabe? Uma mescla de sentimentos, sabe? De frustração, porque você não tem para quem agradecer, assim, de comemorar com você, mas a satisfação de conquistar um grande slam também para o país é um negócio absurdo, assim. E no alto do pódio, escutar o hino nacional. Cara, é indescritível, mas é indescritível. E aí você fecha os olhos e você começa a pensar na sua nação, você começa a pensar no seu povo, você começa a pensar no Brasil. No que aconteceu lá atrás, quando a menina chegou e queria começar. A menina, você querendo a luta, vendo o esporte, o karatê, olhar numa academia, depois de uma situação bem complicada, uma infância difícil, né, com 7 irmãos, né, então chegar numa situação hoje como campeã mundial, né, tricampeã mundial do karatê e chegar num momento como esse, não tem ninguém, e no alto do pódio tocar o hino nacional, com certeza você passa um filme, passa um filme, né? Passa um filme na sua cabeça quando você tá nesse momento de glória, você lembra, é engraçado, é um negócio que vem, é uma experiência assim tão incrível, vem como se estivesse rodando um filme assim de trás para frente, sabe? De tudo que você viveu, que você passou, tudo que você teve que abrir mão. É muito interessante, assim, aí você não aguenta, você vai às lágrimas, porque realmente você começa a trazer a sua memória aquilo, não é que você busca esse pensamento, eu não sei qual é o fenômeno que acontece, mas dispara na sua mente esses filmes, esses flashes de cada pedacinho da sua história, cara, é um negócio assim surreal. Então eu peguei a medalha certa, né? Eu peguei a medalha certa. Com essa eu vivi isso, a do Japão também eu vivi isso, essa daqui também eu vivi a mesma coisa. E cadê? Tá meio embolada essa aqui. Essa aí precisa de uma calta toda. E a de essa do Japão e essa daqui do Mundial do 1990, daquele do Mundial de Fukuoka. Bonito. Mundial de Mulheres, e essa foi a de 98, que foi no Rio. Em outubro, depois teve que sair correndo lá em janeiro para disputar o Open de Paris. O Open de Paris, e frio, né? Lá era inverno em Paris. Em janeiro? Muito frio. E aí você vivencia também uma experiência bem legal, assim, que você está botando dentro da sua mala os casacos bravos, assim, de lã, e você pingando de calor. Minha casa é muito quente, onde eu morava era muito quente. Falei, cara, não tem nada a ver, parece que você tá sem noção do que tá fazendo, sabe? Uhum. Você tá botando uns casacos na mala, morrendo de calor, mas você não sabe o que você vai enfrentar lá. Cara, quando chega lá, tu põe todos os casacos da sua mala no seu corpo e ainda fica com frio. Ainda falta um, né? Ainda faltava um ali. Teve um dia que eu saí para passear na Torre Eiffel, falei assim, vou dar um passeio. Como eu tava sozinha, né? Terminei de jantar, cara, eu fui saindo do hotel assim, e dava para ir a pé, porque eu estava perto da Torre Eiffel e perto do local onde era a competição. Cara, chegou na metade, eu falei, não dá não, muito frio. Chegava a doer os ossos, voltei e falei, não vou ficar no hotel. Então, assim, é muito frio, é um frio que você não tem roupa típica, né? Não tem roupa apropriada. Ou você compra lá, você traz de outro lugar, ou pega emprestado. Uhum. Jeans é besteira, não segura. Jeans não segura frio. E só lã, e tem que ser um casaco especial, né? Esses agora que tem
uma proteção para neve e tal. Mas assim, foram experiências muito legais. Você imagina, como você falou, né? Você vem de uma infância que você não tem nada, eu não tinha nada, eu nem conheci meu pai, eu morei com a minha mãe até os 7 anos de idade. E a dificuldade, a pobreza jogou a gente na rua. Minha mãe atrasou o aluguel e a gente foi despejado. Imagina, você tá na rua. Naquele dia eu me senti uma sem teto, uma menina de rua, assim, não tinha... Onde que a gente vai dormir? Eu pensando, né? E olhava para nossas coisas assim no chão. Foi uma experiência assim bem dura, bem amarga. Eu acredito que nessa experiência aí eu devo ter amadurecido aí uns 10 anos, porque eu tinha 7, aí tinha meus irmãos, aí peguei minha mãe e tal, peguei minha irmãzinha no colo, tinha uma bebezinha de 1 ano e 2 meses, a Elisa, que depois ela faleceu na creche, ela foi para uma creche, pegou pneumonia. Aí nesse momento conseguiram um lugar para a gente ir, a gente não dormiu na rua naquele dia, a gente foi para uma casa de uma senhora que tomava conta de crianças. Então, assim, você chegar nesse momento vencedora, com a sua família, casada, com uma estrutura de vida, tive a oportunidade de fazer faculdade. Então, nesse momento que eu estava na rua ali, sem saber o que ia acontecer com o meu futuro, né? Não tinha... Ali eu dei um salto, assim, eu virei de menina para mulher, assim, da noite para o dia, porque eu tive que assumir isso. E nós fomos para um lugar que a minha mãe não podia ir, só podiam ir as crianças. E aí arrumaram uma casa para minha mãe trabalhar como doméstica, ela não podia levar nenhum filho. Então a gente se separou. Aí ficamos nessa senhora, ela já tinha outras crianças que ela tomava conta. E aí passaram, sei, uns 3 meses, 6 meses, não lembro muito bem. Denunciaram que ela maltratava todo mundo, ela não tinha estrutura. Então ela tinha 12 crianças na casa dela, várias escadinhas, né? Eu e meus irmãos, que éramos escadinhas, e mais umas crianças que ela tomava conta. Aí, como ela não tinha essa estrutura e ela maltratava, alguém denunciou, na época era juizado de menores, aí ela pegou eu e meus irmãos pela mão, botou lá naquela rua de novo, que essa casa que a gente morava com essa mulher, essa senhora, era na André Cavalcante. E nós morávamos na rua Teresópolis, que era numa ladeira acima. Aí ela pegou a gente e largou lá. E uma amiga da minha mãe, que tinha três meninos, falou assim, não, vocês não vão ficar na rua não. Fica aqui na minha casa, eu vou tentar achar a mãe de vocês e aí a gente vai ver o que vai ser feito. Aí localizaram a minha mãe, ela veio depois de uma semana, aí voltamos ao juizado de menores. Aí no juizado de menores, foi um para cada lugar. Eu lembro que os 3 menores foram para a escola 15 de Quintino e os meninos foram para lá, porque eram 3 meninos e 4... eram 3 meninos e 3 meninas, porque a Vânia nasceu depois. Você era mais velha? Das meninas, eu era mais velha. E eu não fui com eles, eu fui para o educandário Nossa Senhora de Fátima. Fui sozinha para o educandário Nossa Senhora de Fátima, porque eu aí já estava com 8 para 9 anos. E aí meu irmão e os outros meninos foram para a escola 15 de Quintino, a extinta escola 15 de Quintino. O meu irmão estava com 10 anos, ele ficou até 18 anos no orfanato. E eu, como eu aprontei muito, quando passou 1 ano no orfanato, eles não me queriam mais. Aí eles pediram para minha mãe ir lá, me tirar, me levar para outro lugar. Aí minha mãe voltou no juizado de menores para tentar um novo colégio para mim. Aí a comissária Maria Lúcia, que tinha conseguido o primeiro orfanato, falou para minha mãe, eu vou dar uma oportunidade para sua filha. Vou levar a sua filha para minha casa, vou dar casa para ela, vou dar comida, escola, ela vai tomar conta dos meus netos, vou pagar um salário para ela. E aí foi aí que a porta se abriu para mim. Fui trabalhar como babá nessa casa, aí comecei a estudar e tal. Aí esse menino começou a ir para a escolinha. Foi aí que surgiu a história da academia, que eu comecei a trabalhar na escolinha do menino, nessa escolinha de maternal. Fui fazer a adaptação dele e tinha que ficar dentro da sala, porque como ele não ficava sozinho, não ficava longe de mim, eu comecei a interagir com as crianças dentro da creche, a diretora gostou, me chamou para trabalhar, a mãe do menino permitiu, aí eu comecei a trabalhar nessa escolinha e
cuidava do menino na casa dela, quando eu saía do trabalho, né? Ele já estava grandinho, já estava com 4 aninhos, já estava independente. Aí ele foi crescendo, eu saí dessa família, ele estava com 11 anos de idade, quando eu saí para casar com meu esposo. E aí nesse período é que eu comecei a conhecer o Karatê, nessa academia próxima dessa creche. Era tudo muito, muito próximo, a Barão de Itapajipe, era onde eu morava. A academia era na Rua do Bispo, que era um pouquinho mais acima, e essa creche que o menininho estudava era na rua, se não me engano, Japeri, uma coisa assim. Acho que era isso, Japeri, o nome da rua. Onde tinha essa escolinha do Diofrota, Coronel Diofrota, um nome estranho. O cara depois se lançou na política e fechou a escolinha, foi se candidatar. Diofrildo Trota, o nome do cara. E ele era o Diofrildo Trota Filho. E o pai dele já era da política, não sei o quê, aí ele foi se lançar na política e ele fechou a escola. Aí eu fiquei treinando karatê, morando nessa família, até me casar e fui embora. Aí deu aí nessa história toda aí. E é uma medalha, né, da vida. E assim, depois eu comecei a... Peguei meus filhos, né, botei eles para fazer karatê, botei todo mundo no karatê. Vocês vão aprender a disciplina do karatê e tal. Botei a Carol, a mais velha, botei a Bárbara. A Carol foi até a faixa verde, a Carol até a laranja, e o Fabinho ficou na amarela. Falou, mãe, não quero ser karateca não, quero ser goleiro de futebol igual meu pai. Ei. Aí foi pro futebol. E as meninas na escola onde elas estudavam, tinham várias modalidades que elas participavam dos jogos estudantis, aí elas se encantaram pelo rock sobre grama e foram seguir o caminho delas no rock. Mas hoje o atleta, você contou que passou muita dificuldade, até mesmo em outros países e tal. Hoje o governo ele dá uma ajuda de custo até para o atleta estar ali naquela Vila Olímpica, né? Você participou de Jogos Pan-Americanos, então você sai ali da Vila Olímpica, num dia de folga, vai conhecer a cidade, ou então, sei lá, num recanto qualquer. Como é que era feito essa verba para vocês? Tinha essa ajuda? Não tinha essa ajuda? O governo até hoje dá uma ajuda de custo para o atleta ou não? Funciona assim, o atleta hoje, quando ele conquista uma medalha, uma posição no ranking, ele tem direito ao Bolsa Atleta. Então ele vai pleitear esse Bolsa Atleta após a conquista dele. Ele tem que ficar entre os três primeiros da modalidade. O brasileiro, aquele campeonato que for oficial, se ele ficar entre os 3 primeiros até bronze, ele pode pleitear a Bolsa Atleta. Aí ele tem essa verba todo mês. Agora, quando ele está fora do país, se tratando de uma modalidade olímpica, é tudo pago pelo Comitê Olímpico e tal. Então o atleta não gasta mais nada. Mas na minha época não, o atleta tem que pagar tudo. Até hoje, quando é brasileiro, quando é campeonato fora do país, o atleta tem que pagar tudo. Mas hoje, por ser modalidade olímpica, o comitê, a confederação paga. Se for levar uma equipe para o sul-americano, eles vão ter a passagem e vão ter, eu acho que só alimentação e estadia que o atleta tem que pagar. A passagem aérea é por conta da CBK, da confederação, porque o Comitê Olímpico gera essa verba. E o atleta recebe mensalmente, esses que foram contemplados com Bolsa Atleta, ele tem essa verba mensal de 1.900. Então, se ele souber administrar e tal, mas geralmente o atleta brasileiro, ele usa essa verba para sobreviver, para se alimentar, para pagar as contas dele. Às vezes não sobra para ele levar para uma competição. Ele vai ter que fazer um livro de ouro, faz rifa, vende alguma coisa, faz docinho, ele vai se virando. Sim. E então, assim, quando chega nesse país, ele tem que ter separado a grana dele particular para ele poder passear, se ele quiser, ou comprar alguma coisa. Então ele tem que se organizar para levar um dinheiro
dele, um dinheiro particular. O governo e a confederação não te dá verba nenhuma. Não, eu imagino você em 1990. Não tinha nada. Uma novidade danada, show de tecnologia no Japão. Que isso, olha aqui, essa aqui, o patrocinador tinha que me dar R$1.000 nessa época, depositar na minha conta. Era o da faculdade, esse. Esse cara da faculdade, ele deu a passagem. Uhum. Mas lá, como eu já tinha a estadia, porque eles falaram, você é campeã do mundo, você não paga nada, é a nossa convidada. Então eu tinha os dias da competição era por conta deles. Mas o patrocinador ia me mandar R$1.000 para eu poder me deslocar, poder, depois que acabar a competição, poder comer, eu ia ficar mais 3 dias lá. Aí eu tinha R$50 no bolso, então era $50 que eu tinha, porque era 1 por 1. Cadê? Vou no 24 horas nada, e o dinheiro não entra, o cara depositou em cheque e não compensou. Eu viajei só com R$50, ou seja, $50. Aí eu pensei, bom, eu tinha uma máquina fotográfica, se eu não fotografar, as pessoas vão falar que eu não vim pro Open de Paris, coisa nenhuma, porque a medalha era uma incógnita. Eu não sabia se eu ia ganhar a medalha, eu tinha que ter o filme, fotografar onde é que eu estava, a competição e tal. Aí, se tivesse no pódio, lógico, eu ia fotografar o pódio, a medalha já ia testemunhar que eu tive lá. Mas eu fiquei preocupada com isso, eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar um filme, eu estava com a máquina, né, naquela época aquela maquininha, Kodak. 36, 48 aí comprei um de 36 para fotografar tudo e, graças a Deus, eu trouxe 2 medalhas, mas eu fiquei sem nada, aí meu lábio começou a queimar por causa do frio absurdo, e aí estava incomodando muito, eu comprei um protetor labial, que foi caro pra caramba, acabou o dinheiro. Eu vi uma medalha até curiosa dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Que também foi nesse período de 99. Foi. Como é que foi essa preparação toda? Porque você saiu de 98, né? 1998, no Mundial aqui no Rio, os Jogos Pan-Americanos em julho, mais ou menos, né? Então você já teve pouco tempo de descanso, mas mesmo assim na preparação. E depois, em janeiro, né? Não, o Open de Paris. Teve antes o Open de Paris, e já chegou já na força total já para esse Pan-Americano de Winnipeg. Como é que foi essa experiência aí no Canadá? Então, em maio, nós tivemos o Pan-Americano de Karatê, porque além dos Jogos Pan-Americanos, tem o Pan-Americano da modalidade. Assim como tem Sul-Americano de Karatê, tem Jogos Sul-Americanos, onde entram as modalidades olímpicas. E aí, em maio, teve o Pan-Americano de Karatê, que era classificatório para cá. O meu título de mundial não servia como classificação para os Jogos. Eu teria que me classificar em maio. E quase que eu fiquei de fora, que eu peguei uma atleta dura. Na primeira luta eu peguei a mexicana, e a luta 0-0, 0-0, prorrogação 0-0. O tatame, acontece um fenômeno nas modalidades, que eles botam um tatame zerado, eles compram um tatame novo para a competição e eles querem estrear o tatame na competição. E isso é horrível para o atleta, porque ele vem com uma cera, uma parafina, atrapalha, escorrega que nem sabão. E aí fica todo mundo passando cola no pé, refrigerante, algum suplemento melado, mel, alguma coisa para poder colar um pouco, para poder breu, assim, grudar. Aquele pozinho que o pessoal passa? Não, a gente na ginástica nem tem esse pozinho, a gente passa algum doce que você coma, porque o melado ele ajuda a colar, o pé fica colando, né? Para de escorregar um pouco, alivia um pouco. Cara, eu não conseguia lutar, e eu sempre lutei com muita movimentação, não conseguia me movimentar na frente da mexicana, e eu tentando marcar ponto, e ela vinha, e eu se defendendo muito, e aí acabou o tempo, 0-0, eu falei, caraca, eu não acredito, né? Aí teve até um amigo falando assim, Cícero, eu pensei que você como campeão mundial ia ficar de fora dos jogos, cara. Aí eu lembro que foi uma jogada que eu fiz para tentar
despistar o que eu estava fazendo, que eu toda hora estava fazendo uma entrada e ela estava pegando essa entrada, estava bloqueando. Aí eu fiz alguma coisa que era diferente para ela poder, eu não lembro o que era, mas deu certo, eu marquei o ponto e acabou a luta. Aí, ufa, foi a luta mais difícil, foi a primeira luta e quase que eu fiquei de fora do PAN. Depois eu fui, nas outras lutas foram mais tranquilas, o tatame também já não estava escorregando tanto. Aí eu consegui classificar. Aí eu fui para essa competição e foi uma competição bem interessante também, teve toda aquela questão da mídia e tal, e eu perdi para uma venezuelana na final, que foi questionável, mas acontece. Às vezes a gente leva essas amargas lembranças na carreira. Porque qualquer medalha, né, qualquer posição, você já estando ali, já é uma vitória. Numa competição internacional já é uma vitória, que muitos chegam e analisam assim, eu estou disputando o 3º lugar, se eu vencer, ganhar a medalha, então todo mundo comemora mais. Aí já pela disputa do ouro, aí eu deixei de ganhar. É verdade. Né? Eu deixei de ganhar. As pessoas pensam assim, né? Pô, eu perdi o ouro. Não, você conquistou a prata, né? Sim. E a prata não vem com esse gosto de conquista, né? Vem com um gosto de derrota. É né? verdade. Você perdeu o ouro. Mas assim, eu não tenho muito isso não. Eu valorizo as medalhas, tanto de prata quanto. Eu só fico bolada, né? Na nossa linguagem, quando o árbitro erra, né? Quando ele erra. E é uma das coisas que a gente sempre questiona, porque o atleta ele se prepara todos os dias. E ali você tem um comitê de arbitragem bom, né? Porque são 2 árbitros para cá, né? São 2 aqui e mais o que dá... na verdade são 5 árbitros. 5, então. Mas assim, o atleta ele se prepara todos os dias. O árbitro não vai arbitrar a competição todos os dias. Ele não treina todos os dias a bandeira, a sinalização, a ver o golpe, a ver o movimento. Já o atleta não. O atleta está aprimorando seus movimentos todos os dias. Então, quando o árbitro chega numa competição, digamos que a última competição que ele arbitrou foi, sei lá, foi o estadual. Aí ele chega no Mundial... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, ele não tem esse preparo, né? Então, às vezes o cara erra e a gente percebe que, às vezes o cara erra porque ele é incompetente mesmo e às vezes ele erra porque ele é mal intencionado, ele está favorecendo alguém do seu estado, ou o professor daquele atleta é amiguinho particular. Então, tem muito, infelizmente, tem muito essa questão da subjetividade, né? Que o cara vai decidir se o seu ponto valeu ou não. Cara, isso é doído demais. O cara, você depender de alguém para falar se o seu ponto valeu ou não valeu. Você sabe que foi ponto, você encaixou, a pessoa está sentindo a pancada e o cara fala, não foi ponto. Poxa, isso aí é cruel, né? É cruel. Agora, para 2024, nos Jogos Olímpicos da França, está se preparando? Tem ainda aquela vontade, já que ainda não cheguei nas Olimpíadas. O que passa na sua cabeça agora? Na minha cabeça pensa assim, para as próximas Olimpíadas, de repente, futuramente aí, quem sabe, no futuro bem próximo, eu estar como uma treinadora, uma técnica, uma preparadora física, de estar junto com as meninas que sonham com esse prêmio, né? Porque você participar de uma Olimpíada é um prêmio. Se você medalha, então, é o prêmio dos prêmios. É um bônus, né? É um bônus que o pessoal faz. Eu penso, sim, que futuramente, como eu me formei em bacharel em Educação Física, eu pretendo futuramente investir nessa parte da luta, né, da preparação para as lutadoras. E você conhece os caminhos, né? Quando você faz 5 finais de mundial, não é qualquer coisa, né? Você tem o caminho, você sabe o caminho das pedras, você tem as chaves na mão, né? Então, isso é legal você dividir. Eu sempre, nos meus cursos, passo isso,
momento, o que você deve fazer, quais são os passo a passo. Não é uma receita de bolo, mas se você puder... Anota aí. Se você puder seguir, né, as dicas de quem chegou lá 5 vezes, né, foram 5 finais de mundiais. Antes de ser campeã mundial, eu fui vice-campeã 2 vezes, então eu fiz 5 finais de mundiais, 2 bateram na trave e 3 de ouro. Então, quando você consegue 5 vezes o mesmo feito, ficou mais do que provado que não foi sorte, né? Você realmente descobriu esse caminho, né? Aprendeu a chegar lá. Então isso deve ser dividido, sim. Eu sempre procuro fazer isso quando eu vou ministrar algum curso, quando eu vou ministrar algum seminário, alguma coisa desse tipo. Eu procuro passar isso não só para as meninas, mas para todo mundo que está presente, que está participando do evento. Olha, muito legal aí a presença da Cissa Maia aqui no nosso bate-papo no VE Olímpicos. Eu queria até te parabenizar, dar até um presente aqui a você, que é uma canequinha nossa da Vitrine Esportiva. Essa aqui que eu já estou usando? Já está usando, é essa mesma. Show! Já está até usando aí o presente da Obrigado. Vitrine Esportiva, agradecendo realmente essa sua história, que é muito legal para as pessoas que estão realmente querendo chegar a uma modalidade olímpica. Eu acho que é uma doutrina, realmente, a arte marcial, sim. Que muitos falam que é um esporte violento, mas você sabendo utilizá-lo é importante para o dia a dia do ser humano, né? Na verdade, é uma filosofia de vida, né? Inclusive, o nosso lema do Karatê, nós temos um Dojokun, e um dos lemas é você conter o espírito de agressão, é você se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, para aprimorar seu caráter. Então, o Karatê tem toda uma filosofia de você melhorar a sua pessoa com a prática do Karatê. Então não tem nada a ver com violência, não tem nada a ver em bater, agredir. A gente costuma dizer no projeto, eu sempre falo, quem luta não briga, sempre passo isso para as crianças, quem luta não briga. Então assim, quando você começa a praticar a modalidade, você começa realmente a conter esse espírito de agressão, essa raiva que você tem, essa vontade de querer revidar, você começa a controlar isso, você começa a ter esse domínio próprio, sabe? Esse controle emocional. Então isso é bem legal, você passar isso para a criança começa a desenvolver essa questão. E a própria modalidade Karatê-Do significa caminho das mãos vazias, ou seja, você não precisa de arma para atacar ninguém, bater em ninguém. O próprio Karatê vai se tornar a sua filosofia de vida, o seu ideal, né, de você usar essa modalidade para você aprimorar seu caráter, sua conduta, valorizar os seus companheiros, cuidar dos seus companheiros de treino, não machucá-los, porque se eu machucar meu companheiro de treino, eu vou treinar com fora, quem? Né? Não, e ele pode ficar fora também da competição. Exatamente. Então, assim, tem toda essa filosofia e a gente costuma passar isso para quem está começando, e é bem legal. Mais uma vez, faço a reverência karateca. Então, fiquem ligadinhos aí, galera. Muito obrigado. Aqui no programa Bate-Papo no VE Olímpicos. Quem se dedica, tudo consegue. Valeu, galera. Forte abraço. A galera também do Instagram, ligadinho no Vitrine Esportiva. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.